Então você trabalha numa funerária, é isso? Conta um pouco sobre a tua profissão. Eu trabalho nos meus últimos 11 anos, né? Eu trabalho no ramo funerário, uma profissão mágica que me encantou tanto que eu fiquei, permaneci. 11, quase 12, então. 11 anos. Caraca, que legal. Que você falou mágico? Mágico, encantador. Eu acho que, é como eu costumo dizer, né? Uma pessoa hoje, para ela ser um agente funerário, ele precisa de você deixar os seus sentimentos de lado para você cuidar do amor, com o amor da dor de alguém. Então é uma profissão mágica. Pô, legal, porque a gente fala muito da morte, a gente sempre pensa na pessoa que parte, mas talvez não, provavelmente o teu trabalho tem mais fundamento para quem tá aqui, né? Sim, a gente pra família, né? Sim, nós se preocupamos muito no atendimento, né, em acolher aquela família, aquela pessoa que muitas vezes perdeu um esposo ou esposa, filhos, pai, mãe, amigos, né? Então a gente tem que estar muito preparado para cuidar da dor da família, né? E também daquele corpo que está ali chegando para a gente poder estar cuidando com amor, com carinho, fazendo o melhor, nosso melhor ali. Cara, desculpa, não pode perguntar. Mas assim, tem uma dúvida grande. Desculpa, você então é agente de uma funerária? Eu sou agente funerário, é o nome da profissão. Então essa é a sua profissão. Isso. Você tem que fazer um curso para essa profissão? Algumas empresas solicitam alguns cursos, né? Nós, onde eu trabalho, né? Nós damos preferência em contratar o famoso, assim, a pessoa crua, sem saber, sem conhecer, para nós podermos estar treinando, né? Interessante. E passar a qualidade da Então, por exemplo, tua empresa, eu poderia ir lá me candidatar? Poderia. E aí, quais são os requisitos? Você principalmente não pode ter medo, né? Medo. O receio é normal, né? E tem gente que vai lá no primeiro dia e fala, mexeu! Tem gente que faz isso? Não peguei ainda, mas já teve relatos e sim. Nossa, parece que tá mexendo, mas não. Porque se a pessoa não tiver um preparo... É muito assustador. Pode assustar, né? Eu lembro que agora na faculdade tem um corpo lá que ele foi doado, né, para estudo. E parece que é brincadeira, mas não é. As pessoas têm um receio, tem gente que queria vomitar no meio do curso lá, que a gente tem que fazer os testes. Como chama isso? O corpo, ele é doado pelo Estado, né, para estudo, né? A família doa para estudo. E, na verdade, esse que está doado, por exemplo, na FAM, não sei se pode falar isso? Não sei se pode. Esse que está doado lá na FAM, ele é um corpo que era de um mendigo, né? De uma pessoa que não tinha e ninguém da família se opôs em fazer nada com o corpo. E aí, com a autorização do Estado, foi posto para estudo. Legal, entendi. Bacana. Olê, e assim, eu imagino que para você, no começo... não foi diferente do que seria para mim no começo. Por exemplo, se eu começasse a trabalhar lá. Você lembra ainda do teu começo? Lembro sim. O começo da minha profissão, né? Quando eu entrei no meio funerária, né? Eu era manicure. Trabalhava como manicure, fazia unha. Então, quer dizer, era uma área totalmente diferente, né? E eu tenho até hoje uma grande amiga que ela é dona de uma funerária aqui na cidade. E uma funcionária dela ia sair para fazer uma viagem, não me recordo bem, né? É uma parente dela. E pela amizade, né? Ela falou assim, fica aqui para ajudar a gente. Faz um bico aqui para mim. Isso, tipo isso. E eu fui, daí eu achava, nossa, que estranho. Mexo com unha, gente rindo o dia inteiro. E tem tudo que é tipo de conversa, né, no salão de beleza, e de repente eu vim para uma funerária, as pessoas só chegam aqui tristes, só chegam chorando, não sei, né, mas quando acabou os dias, né, que eu tinha que ficar lá com ela me deu a oportunidade de começar a trabalhar com ela. Eu falei assim, você está gostando? Aí já tinha passado alguns dias, né, eu peguei e falei, eu gostei. Aí ela falou assim, poxa, então, você não quer trabalhar aqui comigo? Aí eu comecei a trabalhar com ela. Aí foi uma experiência maravilhosa, né? E tanto pela paciência que eles tiveram, né? Que era uma área totalmente diferente da minha. E
eu comecei a trabalhar ali com ela no escritório, e começava a ver algumas famílias chorar, eu já queria chorar também, porque... Já se envolvia emocionalmente, né, com as famílias. Você começa a conhecer a causa, o que houve, né, então você acaba se envolvendo. Então, no começo foi meio difícil nessa parte, mas eles... Foi a mãe ali, né, que eu comecei, né, a minha carreira. Dali daquela empresa eu passei para uma outra empresa no qual estou lá até hoje. Entendi. E aí lá nessa empresa também eu passei por alguns setores até o meu patrão falou assim, olha, você vai para o setor de óbito. Aí eu, poxa... Porque antes estava no ADM. Isso, ficava no ADM. Aí ele falou assim, você vai para o setor de óbito. Aí eu falei, nossa, setor de óbito? Aí ele sentou comigo na mesa dele e falou assim para mim, você tem mãe, pai, filho, irmãos, amigos? Eu falei, sim, tenho tudo isso, graças a Deus, né? Ele falou assim, então cada família que sentar na sua frente, você vai atender como você gostaria de ser atendida. Como se fosse sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Nossa, eu não aceito menos que isso. Porque eu acho assim, uma pessoa que trabalha nesse ramo, ao mesmo tempo que ela precisa ser, assim, não sei se é essa palavra, tá? Sangue fria, no ponto assim de se colocar no lugar do outro, mas também não ficar tão compadecido, porque você também acho que precisa ser forte também para algumas famílias, se envolver, né? Ao mesmo tempo que você tem que se sentir empático ao que tá acontecendo com aquela pessoa, você também precisa ser forte de falar, não, peraí, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te, né? Mas também não ser tão empático, de chorar com a ser empático, mas não a ponto de chorar com a pessoa, porque aí, aonde você tá precisando de alguém que seja seu suporte, você... Tu tem que ser a força ali também, né? a solução. Então, acho que você tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Ser uma pessoa que seja empática, mas ao mesmo tempo ser forte ali naquele momento para a família, né? Isso. Então, quando o dono da empresa ele falou isso para mim, eu pensei, nossa... E ele estava correto, porque era exatamente assim que eu deveria começar. E foi onde eu comecei, eu entrei no setor de óbito e nunca mais saí, né? Então, a empresa me deu todo o suporte, me ensinava. Eu trabalhei com profissionais que me mostravam o caminho certo, como que tinha que ser, que não é uma área fácil, né? Até você mencionou uma palavra agora que as pessoas costumam muito imaginar a mesma coisa. O agente funerário, você lidar com a morte, você é sangue frio. Você não sente mais a morte. Sentimos iguaizinhos vocês. Só que é o que eu costumo dizer. Nós temos que alguém tem que estar preparado para lidar com aquela situação. Por quê? É documentação, é liberação, tem um monte de coisas que não pode. E é difícil você olhar para um familiar. Que não pode? Não, situações, né? Às vezes a família quer... por exemplo, teve uma vez que a família queria pegar o corpo e colocar em cima de uma carruagem para levar de um velório para o cemitério. Então, quer dizer, isso não pode. Não pode? Então, não, eu tenho que explicar para eles com cuidado por que aquilo tem uma não crença pode, familiar ali, né? Entendeu? Então, às vezes, a própria pessoa, o ente, antes de falecer, ele faz alguns pedidos, né? Por exemplo, esse era o mesmo, né? Colocar na carroceria e levar para o cemitério. Não pode. Como assim pegar na... Não entendi. Colocar na carroceria de uma caminhonete. Colocar em cima da caminhonete o corpo, dentro do caixão e levar até o velório, do velório até o cemitério. Mas por que não pode? Porque tem que ser a funerária que tem que fazer esse trabalho. Porque a funerária é o serviço funerário que faz isso. E se o corpo cai? Aí vai o corpo para um lado, urna para o outro. Olha, tem uma parada também, que a partir do falecimento, o corpo pertence ao Estado, né? Depois desse falecimento, não é especificamente você é do Estado. Sabendo, não. Ninguém vai fazer, não é isso. O Estado não vai fazer o que é contigo, não é isso. Mas a partir daquele momento, a funerária deve ter uma responsabilidade jurídica ali também. Nós temos a responsabilidade. Quando vem o óbito ocorre, né, o familiar ele fica sabendo ou pelo serviço social, dos hospitais, ou se é um acidente, às vezes acontece acidentes que a própria polícia rodoviária, né, ou a polícia militar, eles vão até a residência do ente querido ali comunicar o óbito, né? E quando nós retiramos o corpo e levamos para a funerária, é muito polêmico, porque antigamente as famílias tinham o costume de trocar um corpo, de entrar na sala de preparação de corpos, né? E da família ir lá e trocar o corpo? Sim, era muito comum. No interior deve ter bastante. Familiar entrar aqui dentro da empresa e querer trocar, né? Então aí vem mais uma coisa, atualmente não pode. Não pode? Não, por quê? Depois da pandemia, quantos vírus surgiram? Imagine você entra numa funerária, entra numa sala e sai de lá com uma doença. De onde você vê essa doença?
entendeu? Então, não tinha pensado nisso. O necrotério, ele é contaminado, ele recebe todas as causas da morte, né? Então, a gente tem que se atentar e não autorizar, explicar para o familiar por que não pode, né? Você já teve algum caso que você... Por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas são cremadas. A maioria. São poucas as pessoas que querem ser enterradas mesmo. A maioria, minha sogra mesmo, ela foi cremada. E existe lá o cemitério das cremações, né? Onde tudo... Aqui também é assim? Aqui tem os crematórios, né? Aqui na nossa região nós temos alguns crematórios. É famoso o crematório ou mais o funerário? Hoje as pessoas estão procurando bastante. A procura para crematório hoje está bem grande. Isso, eu não imaginava, o pessoal está procurando bastante. Nos Estados Unidos é o que é mais famoso. Ser cremado. Eu morei no Japão, né? Lá é só cremado, não só tem opção, não só crema, porque é um país pequeno, né? Então sentido. só é cremado. Então veio a óbito lá, para onde quer que for, só vai as cinzas. Não vai como, por exemplo, vem corpos de fora e vem da minha sogra em casa. Porque você pode ter um jazigo, né? Tem essa opção. Aí hoje tem famílias que vai no crematório, aí às vezes volta na funerária para buscar documentação, aí já volta com um colar, com um pedacinho de cinza ali dentro. Aí fala que plantou a sogra, plantou o ente querido ali, né? Coloca uma sementinha nas cinzas e vira uma árvore, vira uma planta. Então, a partir do momento que crema, você pega as cinzas. Eu não tinha pensado nisso na planta. Vou falar pro meu marido. Mas uma ideia legal. Legal. Porque a planta vai crescer ali com aquela simbologia, né? Então. Mas você teve algum caso que você, assim, um caso que você fala assim, nossa, meu Deus, pra contar pra gente? Algum caso assim, muito, por exemplo, uma criança, um bebê. Nossa, deve impactar demais uma criança. história muito aqui, alguma coisa pra contar pra gente, assim, impactante, que você fale assim, nossa. Eu falo que os óbitos infantil é aquele que mexe muito com, acho que a maior parte das pessoas, né? Porque você olha aquela criança, você imagina, né? Poxa, é um anjinho, né? Já partiu, acredito que aonde tá num lugar melhor do que essa terra louca, né? Mas o pai e a mãe sofrem muito, chega na funerária totalmente abalado. Então, o que mais impacta a gente, particularmente, um óbito de uma criança, é um acidente. Uma criança que chega lá e ninguém sabe o que aconteceu, né? Jovens que, às vezes, por um deslize, acontece um acidente, você vê a reação dos pais, dos acidente familiares. real, tipo cair de escada, essas coisas? Tudo isso acontece. Um acidente? Se dá acidente. Meu Deus. Você tem algum relato para contar pra gente? Eu para mim, a gente lida todos os dias com os óbitos, né? Todos com muito respeito e muito carinho por cada familiar, né? Mas eu tive o óbito para mim, que no começo, que foi um dos que mais me marcaram, foi um acidente de um rapaz, né? Que ele estava indo numa excursão e talvez pela maneira que eu conhecia, que eu gostava, que tinha um carinho muito grande, né? Ele sofreu um acidente, um carro em contramão, não parou no sinal vermelho e impactou com ele. Aquele óbito foi um óbito. Mas porque você o conhecia? Eu acredito que sim, você vê alguém que chega a ser sua família ali dentro. Sim. Aquela criança que você viu correr dentro de casa. Ai. Então, quer dizer, foi um dos óbitos que mais me marcaram. Porque eu vi do começo até o momento que a gente enterrou ele. Sim. Então, muito um forte acidente foi que me marcou muito. Tem uma pergunta? Não, eu ia... Esse tema que a gente tá falando agora sobre te impactar, ele é bem legal. Assim, bem curioso pra falar, porque criança, o adolescente mexe. E eu pensei muito em casa hoje, em falar pras pessoas que estão nos ouvindo, porque quando a gente fala da morte, a gente também tá falando da vida. Então, a gente não pode deixar pra amanhã para abraçar quem tá do nosso lado. Certeza. A gente não pode deixar para amanhã para viver, que seja a nossa própria vida, que não seja o outro, então. Com certeza. Mas viver a cada segundo. Será que a gente tá aproveitando cada segundo, né, de respiro, de oportunidade de fazer diferente, né? E eu queria te perguntar se no teu cotidiano, se já aconteceu de aparecer, no velório, provavelmente sim, uma pessoa arrependida. Sim, muito. Sabe? É comum ver isso, sabe? Aquele choro de desespero de, putz, eu poderia ter feito diferente. É comum, às vezes, a própria familiar chegar lá pra gente, chegar uma outra pessoa e falar assim, poxa, eu devia ter feito mais. Ela pediu, ou ele pediu pra me ver e eu não fui.
eu não quis cuidar, eu tive outras prioridades e a prioridade maior era essa pessoa. Então, a gente escuta muito isso. E até mesmo nós, no nosso dia a dia, você acaba dando prioridade ao trabalho, a uma festa legal, e você acaba esquecendo o tá mais com a família, tá mais o dizer eu te amo, o abraçar, né? Isso verdade. A gente esquece. Esses dias mesmo, o mês passado, eu tive uma perca muito grande de um ente muito querido um menino que cresceu dentro de casa com a gente, e ele falava assim para mim, Lê, vai lá em casa. E ele sempre via de São Paulo para me ver, e eu nunca ia lá, por quê? Horário louco de trabalho, chega final de semana, você acaba falando assim, nossa, hoje eu vou arrumar minha casa, hoje eu tô de folga, nunca tá de folga de semana, né? Mas chega no final de semana, você folga um dia na semana, você vai dar prioridade em arrumar a casa, a fazer alguma coisa com seu filho, com a sua filha, e você esquece de tudo um conteúdo que tem em volta, você acaba esquecendo, pessoas importantes, com certeza. E ele falava para mim assim, vai lá em casa, vai me ver, vai me visitar, vamos viajar. Quer dizer, poxa, a gente teve 24 anos da vida dele se programando. E eu nunca me desloquei para ir lá. E ele sempre se deslocava para vir para cá. O dia que eu me desloquei foi o dia que ele faleceu. Aí eu fui na casa dele. Largou tudo. Aí eu fui viajar. Aí eu não fui trabalhar. Aí eu fui sentir a minha dor. Então, quer dizer, nesse dia, eu até falo muito esses dias eu falo muito com a minha família, com meus primos, com os meus tios. Eu tô indo mais. Eu quero te ver. Eu vou aí. Eu não quero mais ter a consciência de eu poderia ter feito diferente. Então, isso também acontece com a gente. Cara, isso deve mexer demais com você, Lê. Muito. Tem dia que eu falo assim, às vezes, você tem que ser forte o tempo inteiro. Por quê? Uma família começa a chorar por uma situação. Uma vez eu atendi uma senhora que ela olhou para mim e falou assim, olha, eu tinha 3 filhos. Os meus 3 filhos faleceram. Eu enterrei os 3. O que eu vou fazer da minha vida? E o que você fala para uma pessoa dessa? E na hora ali, ela quer porque, por exemplo, numa situação dessa, você vai falar assim, mas você tem uma vida ainda para viver, a senhora... Mas aí, não dá pra você falar isso, entendeu? É um lugar que tipo assim, ao mesmo tempo que você quer acalentar a pessoa, você vai fazer uma fala infeliz dessa, porque ao mesmo tempo que você quer falar algo bom, como que você vai falar isso? Não tem É a mesma coisa esses dias, uma amiga minha que perdeu o cabelo, não sei o que, passou por um processo, e aí o pessoal falou, você fica linda de cabelo curto, cabelo cresce. Poxa, cara, você não sabe, você não passou por esse processo. É um processo. Sabe? Então, delicado demais falar isso. Mas às vezes sem querer a gente quer agradar o outro. Então aí a gente. Igual, por exemplo, igual a senhora falar pra você assim: nossa, então, é porque agora o que eu vou fazer da minha vida? E a senhora, na bondade, ou querendo ter uma empatia, ou querendo agradar a pessoa, a gente vai falar assim. Por exemplo, hoje eu penso mais um pouco antes de falar. Mas eu penso muito antes de falar. Porque eu sou muito sincera. Eu sou muito assim... Então, hoje eu penso mais antes de falar, principalmente no Brasil. Porque faz 4 meses que eu tô morando aqui. Então, lá fora as pessoas são muito sinceras. Elas falam mesmo as coisas, entendeu? E aí, o brasileiro, ele olha isso como arrogância ou ignorância. E eu olho isso como você não se fazer. Você é o que você é e pronto, sem filtro. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ponderar como a gente fala, o que a gente fala. Então, por isso que hoje eu me pondero. Não é pra todo mundo que a gente precisa ser sincero também, entendeu? Mas, nesse fato, por exemplo, dessa senhora, às vezes, por exemplo, eu falaria, às vezes sem querer, querendo agradar ela, querendo consolar ela, falar, mas poxa, a senhora ainda tem uma vida, a senhora ainda tem muita coisa que pode fazer, porque aí você quer consolar. Mas da mesmo tempo que você tá querendo consolar a pessoa, poxa, mas ela já perdeu 3 filhos, é muito complicado. Mano, isso. 3 filhos é uma pancada. Você lidar com a dor dos outros também não é fácil. Porque você passa, poxa vida, olha o que aconteceu com ela. Imagine a dor dessa pessoa, a dor dessa mulher. Ela como que passa por cima disso, né? Porque você vê, perder 1 é difícil. Imagine perder 3, né? Então, é um setor muito delicado. Ninguém pode entrar na minha sala e falar, oi, bom dia, tudo bem? Como que eu vou falar um bom dia para quem está entrando numa sala do setor de Não tinha óbito? pensado nisso. Eu também não.
Mas aí o que você fala? A gente chega, cumprimenta, senta, por favor, a senhora tem... porque você tem que pensar até nisso, né? Exatamente. Tem plano aqui com a gente, é falecimento, é entrega de documentação, aí eles vão falando com você. É falecimento, faleceu aonde, tem plano aqui com a gente, tem gente que começa a falar e chora? Tem, muito. Aí você tem que escutar. Teve algum caso que alguém falou assim, foi cedo, foi tarde? Tem casos assim também? Tem. Desejado, a gente pega todos os tipos de tem gente que fala assim, ainda bem que morreu. Olha, sério? Já chegou assim? Não necessariamente Não, assim. porque tem gente que às vezes eu falo assim, nossa, que pena que a pessoa faleceu. Pena nada, Paula. Foi tarde? Foi cedo? Foi tarde. Foi tarde. Tem esses casos assim também, né? Também. De gente que... Tem casos assim. Aí você e a sua reação, cara? Não tem, né? Daí você não fala nada, né? O problema é todo dela, né? Tô aqui só fazendo o meu trabalho. Exatamente. Pega a documentação, começa a preencher, fazer as perguntas que precisa ser feita, né? E vamos dar continuidade no atendimento. Toca a vida. Você tem pessoas acesso? que chegam brava, querendo brigar com a gente. Sério? Porque daí coloca dor em vocês, exatamente, né? O sentimento, tem pessoas que chegam com um psicológico abalado, que chega rindo. Não é porque ele está feliz que morreu alguém. É porque tem pessoas que acabam se expressando de uma maneira... Não consegue, não tem controle. Não tem controle do emocional. E tem pessoas que chegam lá, Imagina, Paula, já chega chorando, não consegue falar. Gente, eu nunca perdi. Eu perdi só a minha avó quando era criança. O Thiago tá perguntando aqui, a morte depois da vida. Inclusive, essa pergunta do Thiago, eu ia te perguntar, Alessandra, qual que é a sua religião? Olha... Eu cresci, sou evangélica, minha família inteira é evangélica. Só que a profissão, não sei se é só isso, eu sou evangélica, eu acredito em outras coisas também. Eu acabo vendo, escutando, eu acabo acreditando em outras coisas também. Porque você tem um contato muito forte com o estágio final da nossa vida, né? Exatamente. Eu sou aquela pessoa que atualmente, raramente eu desço para eu colocar a mão num corpo, arrumar um corpo, né? Sempre temos agente funerário. Eu cuido mais da parte burocrática, cuido do atendimento das famílias, cuido, né? E quando precisa também, tem os agentes já estão na rua, já estão em atendimento, deu um óbito na residência. Eu entro no carro, coloco uma urna no carro, a urna é o caixão, né? Coloco a urna no carro e vou buscar o corpo. Você vai buscar o corpo? Vou buscar corpo. Deu um corpo no hospital, e acaba os outros agentes já estão com outro serviço, eu coloco a urna no carro, vou para o hospital e retiro o corpo, né? Então, cada vez que eu preciso cuidar de um corpo, eu mesma falo. Eu falo assim, isso daí, né? Eu aprendi com o auxiliar de necrópsia aqui do ML, ele falava para mim assim, Lê, cada vez que você vai, não importa a sua religião, não importa a sua crença, você vai mexer num corpo, você vai colocar a mão, vai trabalhar naquele corpo, é o seu trabalho. E o mundo precisa desse trabalho. Então, você peça licença. E nisso eu tenho comigo. Eu vou cuidar de um corpo, eu falo com o corpo. Eu chego antes de colocar a mão, eu vejo, eu falo assim, olha, senhor ou senhora, falo o nome, a senhora me dá licença, eu vou cuidar do corpo da senhora, vou te deixar, ou senhor, que seja, né? Vou te deixar bonito pro seu familiar, que eles estão querendo. Caraca, eu vi isso no podcast do meu cara falando. Ele Mas você já sentiu uma sensação de parece que a pessoa tá ali com você? Sente, né? Você já sentiu? Eu sou espírita. Às vezes arrepio, às vezes a gente... Mas você acredita? Por exemplo, agora eu senti um arrepio, tô brincando. Eu acredito. Tudo bem, Paulo? Senti. Na verdade, eu sou espírita, eu acredito muito. Eu sou metade evangélica, não julguem, tá, gente? Sou metade evangélica, metade espírita. É uma nova religião aí que eu tô criando. Entendeu? Metade evangélica, metade espírita, por que não? Tá desenvolvendo você? Tô desenvolvendo essa religião aí que acredita nas vidas passadas, que acredita... eu acredito em vida após a morte, eu acredito que ninguém cruza o nosso caminho por acaso, mas eu adoro um louvor. Amém, irmãos? Amém. Não julguemos. Então, você acredita em vida após a morte? Eu acredito. Ela também é da minha religião, gente. Tô pulando a religião dela. Ela também é da minha religião. Se você é também da minha religião, do vida após a morte, escreve aqui pra gente nos comentários. Se você também é metade evangélico, metade espírita. É uma nova tendência aí que eu lancei no mercado, tá, gente? Viu? Mas, cara,
só pra não... Muito boa essa abordagem, porque assim, ó, você cuida do corpo ali, certo? Certo. Você acredita no pós-morte. Acredito. Você já teve alguma experiência real, tipo, ao chegar em casa, por exemplo, você acredita que aquele espírito pode te acompanhar até em casa, ou sei lá, na tua vida? Eu não... Sabe, você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Sabe, você acha que você pode... A palavra não é ser carregado, mas de repente você tem tanta luz ali que você pode ser... Eu escuto isso todos os dias. Todos os dias. A gente atende muita família, né? Uhum. Então, todos os dias eu escuto a mesma coisa. Então, eu atendo pessoas de várias religiões, respeito todas elas, não importa qual que seja, eu respeito todas. Todas. Uhum. A gente cuida do corpo exatamente como a família quer. Eu quero que faça isso, eu quero que coloque aqui, eu quero que, né? Nós colocamos exatamente como a família quer. Eu quero ser maquiada, tá, gente? E o pessoal, eles costumam falar isso pra mim. Falar assim, olha, eu sou espírita, você sabia que às vezes a luz vocês atraem? Aí eu fico, poxa vida, mas eu não quero atrair não, hein? Vocês ficam aí, eu não luz quero própria, atrair. você fala? Isso, eles falam que a gente tem uma luz, né, que acaba atraindo espíritos e tal. Eu já olho e falo assim, olha, vocês ficam aí. E você conversa, você verbaliza. Eu verbalizo, eu chego lá, não vou cuidar do corpo, eu chego no corpo, eu peço licença. Eu abro a tampa e falo assim, olha, senhor, senhora, tal, a senhora me dá licença, o senhor me dá licença, a gente vai cuidar do corpo, do seu corpo, seu familiar já está te esperando, eles querem ver a senhora ou o senhor, então a gente vai deixar você bem bonito. E vamos lá. Tá vendo, né, Às vezes criança, né? Quando chega criança, bebê, aí eu vou lá arrumar, eu já olho e falo também, peço licença, falo, olha, sua mamãe, seu papai estão lá te esperando. Caraca, e a gente vai deixar você bem linda pra mamãe ver, pro papai ver. Porque assim, eu aprendi, eu gosto de lidar assim, indiferente da religião, eu gosto de respeitar todos e trabalho dessa maneira. Muito bonito isso, velho. Principalmente o respeito, né? Sim, o respeito. Com certeza. O Thiago, ele comentou mais alguma coisa. O Thiago tá comentando aqui, ó. Eu morri por 2 minutos, mas não consigo lembrar de nada. Gostaria de saber mais sobre esse assunto. Mas é isso que você tá falando mesmo, né? Sobre a sua crença. Você pode falar até onde você acredita, né, Lê? E quando você chega no IML, você tem acesso lá? Ao IML? Sim. Sempre que nós estamos cuidando num determinado corpo, né, que a família nos procura, tal, a gente vai dar continuidade, a gente vai até o IML, quando é as mortes acidentais, né, a gente vai lá retirar. Só vai pra lá se for acidente? Se for acidental, morte acidental. Se tiver um falecimento em casa, por exemplo? Aqui em Americana, Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara, não existe o serviço de SVO, né, então... Que isso? O serviço de SVO é uma necrópsia, né? Que, por exemplo, faleceu na residência. Faleceu na residência aqui em Americana, nessas cidades que não tem o serviço de SVO, de necrópsia, né? Faleceu na residência, a gente vai até a residência, recolhe o corpo, né? A maioria, quando é as causas naturais, levamos até o hospital municipal. Lá no hospital municipal, o doutor que vai estar de plantão, a gente faz a ficha de atendimento, comunicando que é óbito, né? E o médico acompanha nós e vai ver o corpo. A hora que ele vê o corpo, ele vai ver... Se ele vê que realmente é uma morte natural, ele atesta o óbito, como morte de causa natural, morte em domicílio, né? Ele atesta. Agora, se porventura ele olhar e tiver uma dúvida que possa ter sido uma morte acidental, aí ele encaminha para a ML. Envenenamento. Aí o doutor lá no IML, ele vai olhar e vai ver a necessidade, se ele vai fazer a necrópsia, se há necessidade, ou se ele fala assim, não, realmente isso aqui é um óbito de causa natural, vamos devolver para o hospital. Devolve para o hospital e o médico atesta. E se tem a necrópsia na cidade, tipo Campinas, sei lá, que deve ter? Campinas, outras cidades que têm o serviço de SVO, a família paga uma parte, né, tipo, lá em Campinas tem a CETEC, né, eles fazem lá, nem sei se eu podia falar o nome, mas eu falei. É o serviço lá do município. Então, por exemplo, lá a família paga uma taxa, eu falo porque eu perdi, eu fiquei viúva muito jovem, né. Eu tinha 23 anos. Você já trabalhava nesse ramo? Não trabalhava nesse ramo. Ainda bem, né? Então lá eu tenho certeza. Aí lá, como ele teve um óbito no trabalho, né? Desmaiou, então aí foi para o serviço de SVO, que foi onde constatou a verdadeira causa da morte. Né? Entendi. E eu tava te perguntando sobre o acesso ao IML. Sim. E aqui americano a gente tem, né? Isso. Quando você tem acesso lá, como que é? A gente só tem acesso para retirar o corpo que nós estamos cuidando, né? Por exemplo, faleceu uma pessoa, a família nos procurou,
né, para fazer o atendimento, a gente vai cuidar daquele corpo. Aí nós temos o acesso ao IML. A gente liga, o auxiliar de necrópsia comunica que aquele corpo já foi feito e está liberado. A família vai até o IML para fazer a liberação, né, e depois nós retiramos. A gente retira o corpo, leva para a funerária. Você conhece todo mundo lá, né? Oi? Você conhece todo mundo. Ah, sim, lá, conheço. Né? Já teve experiência assim? Eu tive que reconhecer um corpo. Reconhecer? No IML. Sou e espírita, o cheiro. mas eu não tô preparado pra essas coisas, não. O cheiro do... Primeiro você chega assim, aí tem uma sala, você fica na sala de espera, não é? E aí tem uma outra salinha, uma família por vez, um representante da família e tal, e no caso era eu. Eu fui, quando abriu assim a porta, um vidro, tipo, um vidro grande, assim, que você pudesse ver embaixo, assim, pra reconhecer se aquele corpo era o meu familiar, né? E, super rápido, prático. Só que eu dei uma olhada assim pra lá, eu vi vários corpos lá, esperando na fila mesmo, assim. Atualmente não vê mais o corpo, né? Eles fazem um reconhecimento com foto. Mas peraí. Então, Daí ficava lá o priquito, Não, as coisas de eles fora? cuidado. Não, que eu tô preocupada aqui pensando. Tá bom, é válido sua pergunta. Não era foi assim, não é? Não é. Só fica a cabeça da pessoa, né? Isso. Mas aí quando vocês vão fazer as análises lá, vocês vê tudo da pessoa? Chega no... E até o priquito? Tudo. Dá banho? Você dá banho nas pessoas? A gente cuida de tudo. Dá banho? Aí leva pro tratamento. Peraí, dá banho antes? Faz. Do quê? Não, pera. Sim, antes do Desculpa, velório. gente. Desculpa, agora eu fiquei curiosa. Não. A pessoa... Responde, é melhor. A Você pessoa abriu a pessoa ideal. falece, né? Daí ela tem que passar por vocês primeiro, aí tem que... depende da causa da morte, né? Isso, aí leva pro tratamento, né? E a gente acaba dando banho, sim, lá dá banho. Mas aí, peraí, a pessoa não tá assim? Como que dá banho? Ela não fica parada em pé, né? Não, é deitado. Então um banho é deitado? Isso. Não, porque eu acho que você Tipo, com pergunta uma mangueira, por conta da assim? rigidez do corpo, né? Isso, pra você a falar. Porque o corpo não tá mole? Nem todos, alguns já estão rígidos. Calma, gente, eu não sei. O corpo tá como? Alguns corpos chegam mais rígido, outros não. Como assim mais rígido? Duro. Isso, porque aí quando você morre, aí você fica duro? Sim, aí você começa a Algumas deteriorar. pessoas, Paulo. mexer, né? Aí fica mais fácil pra você cuidar, pra você trocar. Olha o cuidado, Você cara. tem que trocar. Por isso que eu falo pra você, o E aí, serviço... esse duro depende da morte? Não, tem corpo que chega já molinho ainda pra gente cuidar. E tem corpo que já chega rígido. No que ele chega rígido, nós começamos a mexer o braço. E vai falando. E aí você começa a mexer o braço. Aí eles, pra você poder vestir, porque você tem que vestir, né? Então você dá esse banho da pessoa. Estão me escrevendo aqui, meu Deus. Tô junto com você, Roberto, também tô curiosa. Na verdade, eu tô pensando no seguinte. Essa pessoa tá lá deitada, vocês estão dando banho com mangueirinha? Dá banho com mangueirinha. E aí seca essa pessoa assim. E aí. Não, é que eu tô pensando, se a pessoa tá deitada, não vai ficar umas partes molhadas? Você vai colocar na urna, você vai trocar. O que é urna? Caixão. Ah. Você vai colocar lá, você vai trocar, você vai maquiar, né? Porque bem ou mal, você pede autorização. Mas da aí família. É nessa hora que põe o formol pra não ficar pra não... Então, aí já é o tratamento, aí a aplicação do tratamento. Essa é uma boa pergunta. Eu ia E aí perguntar como tem funciona gente. Então, mas aí tem gente que. O tratamento, ele é aplicação de fluidos, né? Como assim, aplicação de fluidos? Tem vários fluidos. Pela boca? E um deles... Não. Eles pegam a aveia, né? E um desses produtos inclui o formol, que é onde dá a conservação do corpo. Então esse tratamento é dado pela veia do formol. Isso. Eu já achava que era pela boca. Não faz sentido, mas eu nunca tinha pensado nisso. Então Olha, é dado mas como que veia. Por exemplo, já que a gente tá falando do formol, você faz a aplicação, mas não tem mais corrente sanguínea. Eles pegam uma veia, né? Eu ia fazer essa pergunta. Eles pegam a veia e na veia ele faz a aplicação dos produtos. E é uma vai máquina injetando. que Mas injeta. ainda tem veia? Tem. Aí a máquina vai, injeta isso. Aí é onde que ela entendi. injeta. Porque... Aí é onde dá a qualidade no corpo. Que aí o corpo, ele retarda, né, as bactérias que acelerou o estágio de decomposição até aquele determinado momento. Então, você consegue ter uma qualidade no corpo melhor. Na minha opinião, todos os corpos deveriam ser feito o tratamento. Todos. A higienização é diferenciada, né? A aparência melhora. Às vezes tem causas Mas por que tem gente que não quer? Não, é porque tem causas da Paga-se, morte né? que, por exemplo, ela muda a pigmentação do corpo.
Por exemplo, às vezes vai ficando roxo, às vezes muito vermelho e vai escurecendo. Depende da causa da morte da pessoa. Isso. Mas aí, o que isso tem a ver com o tratamento? Tem gente que não quer? Tem gente que não quer. Como assim tem gente que não quer? Porque o tratamento ele acaba sendo um custo a mais, né? Entendeu? Eu tenho Mas daí não fica um cheiro? Eu tenho alguns, sim. Mas daí tá tudo bem? Tá tudo bem. Ai, meu Deus. Tá, mas aí, desculpa, vou ter que perguntar, quanto que é esse custo que é pra fazer isso? Depende, no mercado em média. hoje aí tá em média de R$1.400, R$1.500 a mais. Gente, a gente paga até pra morrer, gente. Pô, com certeza. Não. Por isso que nos Paga Estados Unidos nascer, o povo vai... Paga pra viver, não, gente, paga até pra morrer. Paula. Mas aí, se a pessoa não tem condição, como é que faz? Não morre. Faz. Continua aqui, vivendo morto. Não, que a pessoa não tem condição, como que ela faz? Não faz, não tem como assim não fazer? faz? Não tem um lugar aqui que não morre, não põe caixão e não põe nada? Só enterra a pessoa? Não, o Estado, ele dá uma na verdade, assistência. aqui, as cidades têm os serviços gratuitos, né? Que quando há necessidade, se encaixar num perfil, aí tem um serviço gratuito. Tem um serviço gratuito, Ô, Paula, você sabia que na nossa região aqui a gente paga em torno de R$10 mil pelo terreno pra você enterrar o seu familiar? R$10 mil pra Média. você... Como Deve assim? ter mais, né, Lê? Tem a cidade de Santa Bárbara do Oeste, por exemplo. A cidade de Santa Bárbara do Oeste não tem mais cemitério municipal. Não tem mais. Lotado. Já tá lotado? Já então... Vou abrir um negócio. Não pode. Não pode? Não O cemitério é de quem? Aí tem Estado? um cemitério Do estado? particular. Tem os municipal, né? O município, por exemplo, Santa Bárbara do Oeste, ela não tem mais não tem mais cemitério municipal. Então, os que tem para vender sepultura, já acabou. Como assim? Então, aí que a família que não tem, procura o serviço particular, que é o cemitério particular. Que aí hoje, em Santa Bárbara do Oeste, tem um Santa Bárbara custo tem, aí, né? só em Santa Bárbara que tem esse custo aí de uns R$10 mil. Aí tem Americana, ainda tem o cemitério municipal, tem outros municípios aí, Nova Odessa, Sumaré, eles têm um serviço municipal. Caramba, cemitério cara. municipal. Aí Mas na Americana cidade, não. A Americana ainda tem o público lá. Tem o Acho que o maior municipal. Gramado ali, né? Gramado. Então, mas aí você paga sim pra ser enterrado lá também. Paga também. Cemitério da Saudade, não. O cemitério da saudade particular? Não. Não. Mas É público. Ele é municipal, porém ele já não tem mais vaga. Todas as sepulturas Aquele é tipo já foram... famoso aqui da cidade, Isso, é né? o Cemitério da Saudade. Ele é um cemitério muito antigo, já foi vendido todas as sepulturas, então não tem mais. Mas aí, peraí. Então, quem não tem, compra geralmente no município. Parque Gramado. Já quero empreender, Gabi, porque a gente aqui é assim, entendeu? Eu tô pensando aqui. Não, porque, lá nos Estados Unidos as pessoas se planejam antes de morrer. Elas vão pagando, elas parcelam, elas vão pagando, elas estão... Tudo já tá pago, todo o processo. Tudo já tá pago antes de morrer. Aqui também é assim? Muitas famílias hoje têm os planos funerários. Sério? Aqui na nossa cidade, em Americana, nós temos 4 empresas funerárias. Não é muita? Não, mas algumas pessoas ainda não têm plano, não gostam, não querem. O mato tá grande aí pro comércio, né? Preferem. Então, mas não é muito. 4 é pouco. A Americana é grande. A casa. Tem famílias que ainda preferem não ter plano. Então, mas aí hoje um plano é caro? Depende da tipo um básico. Você... Eu tô pensando aqui em planejar, né? Vai que. Não é, tá caro, né? Caro. Antes dela responder, você tá bebendo água, Lê? Eu, por exemplo, trabalho com seguro de vida. É a mesma coisa? No Brasil, seguro de vida cobre plano funerário. Você já teve algum problema com isso, Lê? De banco? De seguro de vida, assim, ou você não tem contato nenhum com isso? Onde eu trabalho hoje, a gente não trabalha. Não trabalha, né? Acho que nenhuma funerária aqui no município atende seguro de vida. O seguro de vida. Porém, né, a família entra em contato com o banco veja a funerária que seja credenciada e eles entram, faz o atendimento. Só que é toda uma parte burocrática e tal, às vezes não vale a pena ir pra funerária, né? Isso. Eu falo sobre morte em casa pelo menos uma vez na semana. Sério? Com certeza. Eu dou indicações pra minha esposa do que ela deve fazer se eu vier a falecer financeiramente. Meu Deus. Com a minha mãe, eles não fazem seguro de vida. Minha mãe, o pessoal chega lá e fala, meu Deus, fulano morreu, vim aqui, agora eu tô perdido, o que eu faço da minha vida? Tem muita gente assim?
Nossa, gente, eu Todos não os sei. dias. Eu falo assim, né? Onde eu moro mesmo, a gente acaba sendo referência, né? Morreu alguém, algum Todo amigo... mundo vai te procurar, né, Lê? Alguém, amigo do amigo, parente do amigo. Morreu, eles me procuram. Já me mandam mensagem, tô indo aí. Pedindo ajuda? Ajuda. Do que fazer da vida? De como fazer, né? De como então, além agir disso, nesse momento. A Lê também é uma psicóloga, né? Ela também cuida da pessoa, do seu ente querido e também do seu emocional. Meu, deve ser punk, hein, aí, cara? quando a família procura a gente, aí você atende, pede pra ir até lá, aí você senta com a família, você explica, você abraça a família, né? Com informações e tudo mais, né? Mas a gente acaba sendo referência. Ô, Paulo, agora você vai ficar mais chocada ainda. Aproveitar que seu auge aí de choque. Existem imobiliárias ou funerárias que permitem que você pague todo o custo depois. E eu fiquei sabendo... Como assim todo custo depois? Não, por exemplo, sei lá, tu vai gastar lá, certo? Com funerária, aí você não tem todo o dinheiro na hora. Em algumas funerárias você pode pagar depois. Financiar? Financiar não, de palavra, de boca. E tem gente que não honra. Ah, não. Não, tem gente que não paga, depois de tudo que passa a família não paga. Eu não sou Já acostumada aconteceu, com Lê? essas coisas, não. Já? De não pagar? Já. Caloteiros, por favor, o seu parente vai vir buscar seu pé. Que é isso? Não, É meio não. doido isso, Não. né? Meio doido. É que na minha cabeça eu já penso assim, tudo que a gente... Eu sou espírita, metade evangélica. Tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Eu também entendeu? acho, pô. Se você não tá pagando nem a morte do seu ente querido, meu filho, você acha que a sua vida vai pra frente? Não vai pra frente, tá? Não vai pra frente. A gente não... Me siga pra mais dicas. A gente não sai ileso dessa Como que vida. a pessoa vai prosperar, né, cara? Não dá, entendeu? Como uma pessoa quer que a vida dela vá pra frente se ela não paga nem o pobre que faleceu da família dela, gente? Não vai pra frente. Mas você não faz trabalho de cobrança, né? Não. Agora espera. Essa pergunta vai ser do ano. Então a pessoa ficou de calote, não te pagou e ainda voltou lá porque alguém morreu de novo. Já aconteceu? Já. Eita, pega! Tá pior do que você imaginava, Paulo. Ah, não, não, Já, não. porque eu tenho que fazer o atendimento. Aí você Não. vai lá, você tem- Tá, e aí você não fala, caloteiro, primeiro você me paga do último falecido que morreu. E agora a gente pode negociar essa outra morte. Você não fala? Não. Não. A marca, né? Atendimento, né? Não, mas aí você não fala nada sobre a última, o calote? Quando tem débito, sim. A gente fala pra família sobre débitos. Imagino que E ainda o o povo- tio. E o povo fica bravo? Alguns, mas aí eles Oxi, acertam. tá devendo ainda, tu fica bravo. Geralmente, quando chega a necessidade e tem débitos, eles acabam acertando. A dor de barriga não dá uma vez só, hein, cara? Então, é isso que eu fico pensando. Você ainda vai dar calote, ainda vai precisar, ainda vai voltar no mesmo lugar? A calote na funerária é o cúmulo. do Hoje, só pra gente ter uma média, né? Você que já perdeu seu ente querido, agora com todo o respeito e carinho, só pra eu ter uma média, quanto que seria um gasto, em média, pra uma pessoa falecer? Então, todo esse processo aí. Depende muito do peso e da altura. Tem da isso urna, ainda, sim, gente? Da urna que você vai querer. Continuem Porque tem magros e urnas- comendo saudável. Tem isso? Tem Porque isso? Tem qualidades de urnas diferentes, tem funerais diferenciados, e aí varia. Varia. Mas peraí, uma pessoa que ela, com todo o respeito, uma pessoa que é acima do peso, ela é mais cara por isso ou não? Num serviço particular, sim, porque a urna ela é especial. Não E o acredito. tratamento do corpo, Lê, tem alguma influência, assim, no valor? Aí eu sempre acrescento o valor X, né, do atendimento e mais o tratamento. Vamos imaginar que, sei lá, 70 quilos, 1,80 m, beleza? Não. Com 5 mil reais hoje dá pra fazer um funeral? Sim. Precisa de 5 mil? Com menos vai dá? dependendo... Vai Do básico, eu tô é, pensando no básico mesmo. Do básico, você vai gastar aí com um tratamento, acho que é uns 5.500, 6 mil reais. E um Hoje plano você funerário consegue. hoje, eu acho que com 50 reais dá pra ter um plano funerário, não? Ah, dá. Dá? Dá pra você ter um plano aí com 10 inscritos, você paga até menos que isso. Pouco Menos que 50 reais, Menos 10 50 pessoas reais por inscritas. mês. Pagou a primeira, já tá valendo. Mas daí todo mundo tem que pagar 50 reais. Não, Não. plano pra 10 pessoas. Nossa, É que muito barato. É barato, pô. Aí tem, aí, É, assim, porque você vai pagar por anos isso, né? então aí funciona como, né? Porque aí tem as empresas às vezes agregam outros atendimentos junto, que tem várias empresas, né?
um mercado que tem várias empresas, então ela agrega outros tipos de urna, outros tratamentos, outros fins, às vezes acrescenta ali uma cremação, então aí altera os valores. Sim. Então, vai depender muito. Fizeram uma pergunta aqui para você. Quem que foi? Foi o Thiago? Foi o Tiagão. Lê, com o seu o que é isso? Acho que é profissionalismo. Profissionalismo, já viu muitas irregularidades em outros agentes? Já. Dê um exemplo aí pra gente. Fofocas, gostamos. Eu falo e nem falo aqui entre nós, né? Entre nós aqui, que a gente acaba ser uma área que você tem amigos, né? Sim. Amigos de outras empresas, tá por dentro, colegas de profissão, né? Todo mundo ajuda todo mundo, né? Eu falo que assim, por exemplo, eu sou mulher. Muitas das vezes eu chego com o corpo no velório, os próprios colegas já vêm me auxiliar. Deixa eu dar uma mãozinha para você, vou te ajudar, de outras empresas, né? Então, nós somos parceiros, somos colegas, né? Não tem rivalidade entre empresas, são todos amigos. Mas, como eu mencionei no começo, um funeral do meu primo, né? Ele teve um acidente de carro. E nós fomos até lá, né, em São Paulo. E o meu primo, ele era bem fortinho mesmo, ele era bem gordinho mesmo. E quando chegou lá, eles chegaram para colocar o corpo no velório, o corpo estava lacrado, o caixão estava lacrado, tampado, fechado, só com a janelinha de vidro, né? E eu olhei, ele não tinha machucado aparente, não tinha nada. E dessa maneira, eu falei com o pai dele, ele falou assim, mas lá no IML, eles deixaram eu ver, ele não estava do jeito que ela falou que ele estava, né? A pessoa que atendeu nós lá falou que, quando eu mencionei o porquê, né? Aí mencionou exatamente essas palavras, ele estava todo arrebentado. Ela falou assim? Falou assim. Mas eu falei assim, poxa, mas arrebentado, lacrado. E o meu primo viu, né, o filho dele lá. Aí foi onde, conversando com outros agentes, né, da municipal, eles falaram assim, ele não tá, vamos cuidar, vamos abrir para ver. Ele não tá assim, porque eu vi ele lá. Por fim, a irregularidade de outros agentes foi essa. Ela simplesmente lacrou um caixão sem necessidade, porque ela não queria arrumar ele. Caraca, velho. Então, e nessa época você já trabalhava com isso que você trabalha hoje? Sim, foi há um mês atrás. Mas aí você não falou nada? Falei, sim, a gente abriu a urna, os colegas da profissão, que a gente acaba tendo um envolvimento, né? Sim. Emocional. Outro, eu chego num cemitério, vou conversar com um colega, eu também sou da área, a gente acaba conversando, trocando ideias, né? Então, quando o pessoal viu, falou assim, poxa, é seu primo? É meu primo. Não, vamos cuidar dele que ele dá para arrumar sim. Eu tenho flor, eu tenho isso, aí a gente saiu, né? Um veio com um monte de flor, o outro veio com um edredom, o outro veio assim, assado. Então, quer dizer, são profissionais e profissionais. Sim. Aqui na nossa região, eu não vi ainda, né? Mas eu tive o desprazer de conhecer na pele em outra localidade. Como cliente, digamos assim, né? Como cliente, como família, né? E ter, no momento ali, ser uma profissional da área e saber o que eu podia fazer. E como eu deveria agir, né? Então, foi uma maneira... E é essas coisas que eu olho e falo assim, isso eu nunca vou fazer com alguém. Então, mas aí, num caso desse, existe depois algo que a família possa fazer? Tipo, desculpa, mas agora eu tô aprendendo que tem isso no Brasil. Processar uma família dessa? Uma empresa dessa, né? No caso da minha família, eles procuraram a empresa, né? Os pais, e eu não sei o que eles resolveram, né? Mas eles conversaram lá com a empresa, mas é uma situação muito delicada. Antes, é por isso que eu falei no começo, antes de você ser um agente funerário, você tem que lidar com a emoção das outras pessoas. Sim. Você deixa o seu pessoal, o seu sentimento... Se colocar no lugar do outro, né? De lado, exato, você coloca de lado e você vai se colocar. Aí vem lá atrás, quando eu fui contratada, que o meu patrão falou para mim assim, olha, você vai tratar a mãe de alguém como se fosse a sua. É simples, você com só carinho, precisa ter empatia, com responsabilidade, com certeza. né? O carinho, o respeito, a ética profissional, você tem que ter.
Sim. Da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Né? Então, para mim, aqui na nossa região, eu vejo os colegas de trabalho que atuam na área muito bem. Né? É uma área com poucos profissionais. Né? Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós temos 2 iniciantes que estão indo super bem. Claro, tem a dificuldade. Sim. Porque não é uma coisa fácil. Como que você vai cuidar do ente querido de alguém? A maneira que... O serviço do agente funerário é delicado demais. Você lidar com um corpo que chega de várias situações diferentes. E você ter que deixar da melhor maneira possível para ajudar na dor de alguém. Porque você chegar, uma família após o funeral, chegar na funerária, olhar e falar assim para mim, olha, eu fui muito... Apesar da dor, né, que eu sempre pergunto, como que foi o atendimento? Apesar do momento difícil, deu tudo certo, conforme a senhora ou o senhor gostaria, aí as famílias me abraçam, agradecem, poxa, aquele agente que foi lá, que buscou na residência, que me atendeu no hospital, que me atendeu aqui à noite, de madrugada, de manhã, no feriado, foi maravilhoso, fez melhor do que eu imaginava, a pessoa ficou bonita, ficou linda, estava com uma aparência serena, né? Então, para nós da área, para mim em si, eu fico lisonjeada em saber que os agentes que eu trabalho, né, eles... São pessoas que se importam. São pessoas que se É importam. uma cultura, né, da tua empresa e tudo mais. Se importam com a dor do outro. Olha, o Tiagão escreveu, parabéns pelo seu profissionalismo na área. Isso mesmo. Continue assim, que você faz muitas famílias no último adeus se sentir muito bem. Obrigado pela resposta. E aí, acho que só pra gente encerrar, porque estamos quase finalizando. Deu nosso time aqui. A Rafaela falou assim... boa noite, Rafa. Boa noite. Uma pergunta, Lê. Como fica seu emocional trabalhando nessa empresa? O emocional, eu não digo que ele é abalado, mas a gente sente muito a dor do outro, né? Às vezes você pensa, tem dia que você chega em casa e fala, meu Deus do céu, chora, claro que chora. Tem dia que sim. Tem dia que você chega, você senta, você fala, meu Deus, olha como foi essa semana. Então, o psicológico, muitas das vezes, ele dá uma balançada. Balança legal. Mas eu acho que, eu costumo dizer que cada um nasceu com um dom. Cada um nasceu com um dom. E eu acredito que o meu dom é estar ali. Tá cuidando. E você é uma pessoa alta astral, né? Uma pessoa alegre, né? Sou. Graças a Deus. Isso ajuda, imagino. Ajuda. Porque você já não tem a tendência a ficar introspectiva, né? Não, eu nunca tendo um familiar triste, nunca levo os meus problemas pessoais para dentro da empresa. Eu paro ele na calçada e falo assim, ó, fica aí e mais tarde eu volto e te pego. E da empresa a mesma coisa. Eu entro dentro da empresa, eu abraço o meu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, e na hora de ir embora eu falo, olha, amanhã, tal hora eu te pego. E assim a gente sigo. continua. Poxa, Lê, cara, obrigado primeiro por ter topado vir aqui contar um pouco da tua experiência. Você é muito experiente, mas é muito seguro e faz tudo com muito carinho, cara. Acho que esse é o segredo do sucesso. Parabéns mesmo, tá? Obrigada. De verdade, você é um exemplo aí pra todo mundo. Ainda teve uma pessoa que falou que você tá cuidando da esposa dele e que ele tá muito feliz. Então, eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente consegue fazer a diferença. Qualquer que seja o seu trabalho, com que você faça, se você fizer amando o que você faz, você vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu acho que a gente tá aqui nessa terra para isso. Para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Também acredito nisso. Quando a gente traz o podcast aqui, por exemplo, qualquer que seja o assunto em especial, diferente ou não, um assunto épico ou não, um assunto da moda ou não, de qualquer forma, para quem nos escuta, sempre tá aprendendo, e a gente também tá aprendendo alguma coisa, né? Hoje a gente aprendeu muita coisa com você, né? Então, eu, por exemplo, nem sabia de várias coisas, né? E se tocou uma pessoa, né, Paulinha? Se tocou uma pessoa, tá valendo.